Vamos começar lendo um texto. Deixa eu ver qual que era aqui. Vamos ler Hebreus 11, versículo 6 e depois o versículo 13. E aí daremos início à nossa escola bíblica. Hebreus 11, versículo 6 e depois o versículo 13, ok? Hebreus 11, 3 ou 6, Hebreus 11, 6 e depois Hebreus 11, 13. Vou ler aqui, diz assim a palavra de Deus: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Versículo 13, que diz: todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-o de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O que esses dois textos, então, vão nos falar sobre o nosso texto de hoje, a nossa EBD de hoje. Nossa EBD serão sobre 2 capítulos. A gente não vai ver todos os pontos, vai falar primeiro do capítulo 7 e depois do capítulo 8. O primeiro capítulo vai falar sobre a aliança de Deus, qual a forma que Deus faz a sua aliança conosco, que é o capítulo 7, e depois o capítulo 8, sobre Cristo, o mediador, que é onde nós nos atentaremos mais. E esse texto, então, que nós lemos de Hebreus, fala sobre a forma como Deus faz a sua aliança. E a forma como Deus faz a sua aliança conosco, que é o que veremos, é por meio do Evangelho, é por meio da fé. É a esperança daquilo que nós ainda não vemos. Ok? Vamos lá então sobre a aliança de Deus, capítulo 7. Na semana passada, aliás, na semana retrasada, na semana passada teve o retiro de carnaval. Na semana retrasada nós falamos sobre, se você está lembrado, falamos sobre o pecado. Sobre o pecado, sobre a queda e sobre a condenação então do pecado. Então deixamos bem claro mesmo, de que o homem ele é pecador, de que o homem está longe da graça de Deus e ele necessita de uma intervenção, e essa intervenção é Cristo Jesus, e é o que nós falaremos hoje. Então, qual a aliança? Mas antes de falarmos sobre Cristo Jesus, precisamos entender qual a aliança que Deus fez conosco para a salvação. Ok? Então vamos lá, primeiro ponto sobre a aliança de Deus. A distância entre Deus e a criatura é tão grande depois do pecado, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam ter alcançado a recompensa da vida, senão por alguma condescendência, palavra nova aí para Dali, uma condescendência voluntária da parte de Deus, que ele se agradou em expressar por meio de aliança. O que isso significa? O que o nosso texto está dizendo aqui? Deixando bem claro, nós reformados, nós acreditamos na depravação total, na depravação humana. E o que é a depravação total? Aquilo que foi explicado também lá no retiro, de que o homem não só é totalmente pecador, mas de que o homem não tem como escolher a Deus e nem salvar a si mesmo, e por isso ele está totalmente em sua queda. Então o que o texto nos traz aqui, o que essa frase nos traz, é que não tem como chegar até Deus por conta própria. É impossível uma pessoa por si mesma de repente acordar
e falar assim: eu decido agora viver para Deus. Eu quero decidir agora a minha vida e agora eu quero seguir a Deus por conta própria. Não tem como, se não tiver uma intervenção divina, se não tiver uma condescendência voluntária da parte de Deus. Então, o homem pecador, então Adão, por exemplo, Adão e Eva, depois foram expulsos do jardim do Éden. Por mais que eles olhassem e falassem assim para Deus: Deus, mas a gente quer continuar no Éden, a gente me arrependo e agora eu quero voltar para o Éden. Deus olharia para eles e falaria assim: isso é impossível, não tem mais como, por causa do seu pecado. Por causa do pecado de Adão e Eva, não tinha como eles voltarem a ser santos, não tinha como eles voltarem a ser quem eles eram antes, por causa do pecado. Mas Deus se agradou em expressar a sua salvação por meio da aliança. E qual aliança que é essa então? Segunda parte aí. Tendo o homem trazido sobre si mesmo a maldição da lei por sua queda, aprouve ao Senhor fazer um pacto de aliança. Aprove a Deus fazer um pacto de aliança com o homem. Deus quis fazer um pacto de aliança conosco. O que seria então esse pacto de aliança? No qual ele oferece livremente aos pecadores a vida e a salvação por meio de Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para que sejam salvos. Então, o que esse texto está nos mostrando? Que por conta própria, nós, por mais que a gente queira, eu quero viver com Deus, eu quero buscar ao Senhor, eu quero viver em santidade para Deus, eu quero ser salvo dos meus pecados, eu quero me salvar do meu pecado, eu quero me resgatar. Para o homem é impossível se resgatar. Então precisava de alguém para fazer isso, precisava de alguém para salvar o homem. Se Deus quisesse, ele poderia ter só condenado o homem, simplesmente olhado para Adão e Eva e falado assim: não, agora que vocês pecaram, agora toda a humanidade vai viver em pecado, e vocês que se virem neste mundo, vou criar um novo mundo, vou criar um outro povo santo, e vocês fiquem aí largados. Deus poderia ter feito isso? Sim ou não? Deus seria justo em fazer isso? Sim? Sim. Então, se Deus quisesse simplesmente largar a humanidade no seu pecado e falar: agora vocês vão morrer, ou se Deus quisesse simplesmente olhar e falar assim: olha, agora eu vou criar uma nova humanidade, Deus poderia também ter feito isso. Deus seria justo se ele fizesse o que ele bem quisesse. Mas por que Deus não fez isso? Por causa do seu amor, por causa da sua, vou falar que nem professor, né? Por causa do seu aí vocês completam, amor, por causa da sua misericórdia, fica mais fácil, né? Por causa do amor e da misericórdia de Deus, Deus, por iniciativa própria, ele quis salvar o homem. Isso é o que nós chamamos de pacto da graça. Deus fez um pacto, uma aliança com o homem. E qual era essa aliança que Deus fez com o homem? Se você crer em mim, de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, com o seu entendimento, se você crer em mim para a salvação, você será salvo. Quando Cristo veio, então, é exigido que os pecadores precisam acreditar em Cristo Jesus, precisam crer na salvação em Cristo Jesus para que sejam salvos. A gente não precisa ler, né? Mas Romanos 8,3, Marcos 16, 15 a 16 e o mais famoso texto, João 3,16, que diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto, João 3,16, não é à toa que ele é o versículo mais famoso do mundo, porque ele resume
exatamente o Evangelho. Resume exatamente o Evangelho. E a gente não se importa tanto com esse texto de João 3,16, a gente não liga para a essência do que ele diz, mas ele é um texto extremamente importante, porque ele diz exatamente a única forma como nós podemos ser salvos, que é através de Cristo Jesus. Então ele continua: e prometendo dar a todos os que são ordenados para a vida eterna o seu Espírito Santo, para torná-los dispostos e capazes de crer. Então Deus, ele coloca da sua aliança: olha, você só pode ser salvo por meio de Cristo Jesus. Coloca essa condição de que a pessoa só pode ser salva por meio de Cristo Jesus. E ele também coloca o Espírito Santo naqueles que serão eleitos, os eleitos do Senhor. Ele coloca o Espírito Santo para que a pessoa possa crer em Cristo Jesus. Ok? Então essa é a primeira parte, então é o resumo da aliança de Deus conosco. Ele promete que ele vai salvar a humanidade, os homens a quem ele quer, e promete que vai dar o Espírito Santo para que essas pessoas possam crer em Cristo Jesus. Ok? Alguma pergunta até aqui? Ou algum acréscimo? Não? Então vamos continuar. O que é essa aliança então? E aí, resumindo, ele faz um resumo aqui nessa parte 3, que é onde eu quero gastar um pouquinho mais de tempo. Essa aliança, a aliança de Deus, ela é revelada no Evangelho. Então a aliança de Deus, o pacto da graça com os homens, é revelada por meio do Evangelho. Primeiramente a Adão, na promessa da salvação pela descendência da mulher. A gente vai ver isso daqui a 2 semanas, mas eu quero já abrir com vocês, lá em Gênesis 3, versículo 15, você pode abrir comigo, Gênesis 3, 15, em que nós encontramos algo que nós chamamos de proto-evangelho. O proto-evangelho, o primeiro ou o início do Evangelho. O início do Evangelho, Gênesis 3, versículo 15. Alguém pode ler? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Deixa-te ferir a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Ok, a palavra descendência aí, ela na verdade é semente. Então, porém inimizade entre você, entre a serpente e a mulher, entre a sua semente e a semente ou semente, né, dela, que seria então Cristo Jesus, seria o descendente da mulher. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que seria isso? O que seria esse proto-evangelho? É a primeira promessa de Deus dando, a primeira promessa de que um dos descendentes de Eva acabaria com a serpente, acabaria com o mal, mas que a serpente iria ferir este descendente de Eva. Quando que isso acontece? Na cruz de Cristo. Então Cristo é ferido pela serpente, mas na cruz é onde ele esmaga a cabeça da serpente. Então este proto-evangelho é Deus revelando para Adão e Eva e mostrando: olha, um dos seus descendentes vai livrar vocês desse mal. Alguns dizem que o nome de Caim, não me lembro exatamente qual é o significado, mas se eu não me engano, o nome de Caim tem alguma coisa a ver com Salvador, tem alguma coisa a ver com a ideia de resgate, de resgatador. Então Eva possivelmente colocou esse nome em Caim, crendo que ele seria esse Salvador, que iria esmagar a cabeça da serpente, iria fazer com que eles voltassem para Deus. O que acontece com Caim? Mata Abel. Então com certeza não era um dos salvadores.
E aí tem essa esperança de que seria talvez 7. Não, mas agora vai ser 7 em que vai livrar. E não foi 7. E passou ali 3 a 4 mil anos até que Cristo então finalmente viesse. Mas essa é a aliança, essa é a primeira promessa que Deus dá à humanidade. Olha, vocês pecaram, vocês estão distantes de mim, mas eu estou fazendo uma aliança com vocês. E a aliança é a promessa de um Salvador. Eu estou prometendo que virá um Salvador. E com todo, então, o texto continua aqui, que depois de etapas sucessivas, até que a sua plena revelação foi completada no Novo Testamento. Então, depois que todos os profetas, toda a lei de Moisés, todos os salmos, provérbios e os profetas falaram sobre Cristo Jesus, cada um foi acrescentando um pouco mais sobre quem Cristo Jesus seria, quem esse Salvador seria. Então cada um trazia uma nova promessa, cada um trazia um novo ingrediente ali de quem Cristo Jesus seria, até finalmente isso ser completado em Jesus Cristo. Então Hebreus 1:1, ele fala justamente sobre isso, de que, vou ler aqui, Hebreus 1:1, que no passado Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. E o texto continua falando quem é o Filho. O que esse texto então nos mostra? Esse texto nos mostra a completude então dessa aliança de Deus. A aliança de Deus, ela foi dada ao homem, esse pacto eterno que Deus fez com o homem, de que ele enviaria um resgatador, e esse resgatador livraria a humanidade, ou livraria o povo eleito de Deus da serpente e do mal. Então essa é a aliança que Deus faz desde Gênesis, desde então da lei, dos salmos, provérbios, a sabedoria de modo geral, e os profetas revelam então, estão baseados nesse pacto. Por isso que o judeu ou israelita, quando ele lia os profetas, quando ele lia a lei, quando ele lia os salmos, quando ele lia os provérbios, ele tinha que ter em mente sobre a vinda da semente, sobre a vinda do Messias. Ele tinha que ter em mente de que tudo isso era uma profecia, era um pré-anúncio de que viria um Salvador. Essa semana eu li Juízes, e é bem interessante você perceber alguns detalhes sobre a vida de Sansão. Porque a vida de Sansão, não sei se você já sabe de cor, né, sobre a vida de Sansão, mas ela é bem parecida com a vida de Jesus. Bem parecida com a vida de Jesus. De repente apareceu um anjo para a mulher, para a mãe de Sansão, e diz que teria um filho que seria abençoado por Deus, e seria nazireu. E Sansão então, ele vai crescendo, ele tem o Espírito de Deus em si, mas ele tem um problema, que ele era pecador, mulherengo, né? E revoltado. E o que acontece é que Sansão, que deveria ser este juiz, deveria ser alguém que libertasse o povo de Israel, ele fez totalmente o contrário daquilo que ele foi anunciado que deveria fazer. Então, quando o povo de Israel ele via um novo juiz, ele via um novo rei, quando eles percebiam quando todos esses juízes, esses reis, eles percebiam então que existia uma nova pessoa, eles ficavam nessa esperança. Poxa, essa é a concretização, é o fim do pacto de Deus com a gente. Finalmente veio aquele que vai nos libertar. Mas isso não acontecia ainda. Ok? Vamos para o próximo ponto então.
Só esse último ponto, eu pulei algumas coisas aqui, mas eu vou para a última frase ali do ponto 3, que diz: o homem é agora totalmente incapaz de ser aceito por Deus, naqueles termos em que Adão permanecia em seu estado de inocência. O que significa? Que o homem não consegue mais ser 100% justo como ele deveria ser. Então não tem como o homem escolher a Deus e não tem como o homem voltar a ser 100% justo para que Deus olhasse para o homem e falasse: não, tudo bem, eu vou te salvar. Não tem como fazer isso. O homem, ele precisa de um mediador. O homem precisa de alguém para o salvar. E é então que entra Cristo Jesus, o mediador, que é o capítulo 8 aqui da nossa confissão. Então, capítulo 8, sobre Cristo, o mediador. Okay? Então, a gente vai falar então sobre a segunda pessoa da Trindade, sobre Cristo Jesus. Primeiro ponto: aprove Deus, em seu eterno propósito, de acordo com o pacto estabelecido entre ambos, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens. Então nós devemos saber que Cristo Jesus, ele já foi escolhido por Deus Pai, desde antes da fundação do mundo, desde antes de entrar o pecado, para ser o Salvador, para ser o mediador. Então Cristo Jesus foi escolhido por Deus. Que Jesus é o Filho unigênito de Deus, é o Filho de Deus. Ele foi escolhido para ser esse que completaria então o pacto de Deus. Então nós devemos entender, irmãos, que Jesus Cristo não foi um mero acaso de Deus. Deus não simplesmente tentou salvar a humanidade de várias maneiras, aí não conseguiu e poxa, agora eu vou salvar agora eu vou enviar o meu filho para salvar a humanidade. Jesus Cristo não é a última carta na manga de Deus, né? Tem alguns que acreditam nisso, os teólogos liberais acreditam nisso, que Deus enviou várias pessoas, vários profetas, o povo não quis ser salvo, então, poxa, minha última carta agora é enviar Jesus, é enviar o seu próprio filho para salvar a humanidade. Mas quando a gente lê na palavra de Deus, a gente descobre que desde os tempos eternos, desde antes da criação, Deus já havia escolhido Cristo Jesus para ser enviado e para morrer na cruz e para completar então o seu pacto de salvar a humanidade. E quem é esse Jesus? Além de ser mediador, Jesus, ele é o profeta, o sacerdote e o rei. A gente vai ver um pouco mais sobre isso depois. Cristo Jesus, ele recebe então esses três ofícios. Ele é o profeta para anunciar as verdades de Deus. Ele é o sacerdote, que é aquele que vai pagar pelos nossos pecados. E ele é o próprio rei, aquele que merece toda a honra e toda a glória. Cristo Jesus, ele é o cabeça e o salvador da igreja. Isso está lá em Efésios 1, 22 e 23. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Hebreus 1, versículo 2 diz isso. Ele é o juiz do mundo, ou seja, é Jesus quem vai julgar o mundo. Isso vai acontecer no final dos tempos. Então Jesus, quando veio, você tem que lembrar que Jesus, quando veio a primeira vez, ele disse: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvá-lo. Isso é a primeira vinda de Jesus. Só que depois que Jesus morreu e ressuscitou, na sua segunda vinda, ele virá com juízo. Ele virá para condenar o mundo. Então, primeiro ele veio para salvar, dar a oportunidade de salvação. Depois ele virá para condenar. Continuando, a quem desde toda a eternidade deu um povo
para ser sua posteridade e para ser por ele no tempo remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Então Deus deu um povo para Cristo, para ser remido, para ser chamado, para ser justificado, para ser santificado e para ser glorificado. Sempre foi o propósito de Deus enviar o seu Filho ao mundo. E nós, hoje, só podemos ser chamados povo de Deus por causa de Cristo Jesus. Então, como eu já disse, a aliança que Deus faz conosco é por meio de Cristo Jesus. Não tem como uma pessoa ser salva, não tem como uma pessoa ser chamada povo de Deus, se não for por meio de Cristo Jesus. É por isso que ele é chamado de mediador. É ele quem nos leva até Deus e é ele quem traz Deus para os homens, porque ele é o próprio Deus. E nós precisamos entender isso. Por isso nós dizemos que não há salvação, como diz Romanos, não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu para que o homem seja salvo. Não tem como. É impossível alguém por conta própria querer ser salvo. Existiu muitas pessoas que foram grandes pregadores, que chegaram no final da sua vida e já começaram a dizer: não, a salvação não é somente por Jesus. Não, você pode acreditar em Alá, você pode acreditar em outros deuses e ainda assim ser salvo. Mas a Bíblia deixa bem claro que não tem como uma pessoa ser salva se não for por meio de Jesus. Então, quem é esse Jesus? Ele vai explicar aqui nesses próximos pontos. Até aqui, alguma pergunta ou algum acréscimo que você queira colocar? Alguma dúvida sobre o que eu falei, que ficou meio confuso? Não? Tá dando para entender ou estou falando demais? Ok? Vamos continuar? Temos mais 20 minutinhos aqui. Eu acredito que a gente não precisa de tudo isso. Segundo ponto, então, quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus, ele é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ou Triunidade, como alguns gostam de chamar, sendo verdadeiro e eterno Deus, o resplendor da glória de Deus, da mesma substância e igual a Deus. Irmãos, eu sei que às vezes é meio confuso a gente entender como que Jesus ele é o Filho de Deus, mas ele é o próprio Deus. Porque Cristo Jesus não é criação de Deus. Ele é chamado de Filho de Deus, porque existe na Trindade Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então, dentro da Trindade, que é muitas vezes algo que a gente não consegue entender, como eu já disse aqui, existe então essa nomenclatura de que Cristo Jesus, ele é o Filho de Deus. Mas não é porque ele é Filho de Deus Pai, de que ele seja menos Deus do que Deus Pai. Isso tem que ser bem claro. Então Jesus não é menos Deus do que Deus Pai. Não, ele é tanto Deus como o Espírito Santo é e como Deus Pai é. Então ele é igual a Deus. Ele é exatamente igual. Jesus tem os mesmos poderes que Deus Pai, os mesmos poderes que Deus Espírito, porque ele é o próprio Deus. Só há um Deus, só há um único Deus. Então alguns até dizem, não, Jesus é inferior a Deus Pai. Não, Jesus é igual em sua substância e igual a Deus Pai. Não muda. Jesus é o próprio Deus. Ele é quem criou o mundo. Então isso a gente vê em Colossenses,
que eu já falei isso, acho que eu falei isso quando eu preguei em Gênesis 1, que a Trindade participou da criação. E como que foi essa participação da criação? Deus Pai falou, Cristo Jesus agiu e o Espírito Santo então completou a criação, estava ali pairando sobre tudo. Então quem criou a criação? Foi Deus Pai? Não, foi a Trindade. A Trindade criou a criação. A Trindade fez a criação. E quando a gente lê lá em Colossenses, a gente descobre que Cristo Jesus é o Criador. Ele também fez parte da criação. E Ele quem moldou. Hoje na pregação eu vou falar sobre, um dos pontos é como que Deus ele formou o homem, Ele moldou o homem. E já adiantando, a palavra formou é literalmente alguém formando como se fosse um oleiro. Então formando do barro com a sua mão. A palavra significa isso. Então literalmente, se Jesus é aquele que fez fisicamente a criação com a sua própria mão, então nós devemos acreditar que é Jesus, o Filho, quem cria o homem, quem modela o homem com a sua mão. Então Jesus ele foi modelando o homem ali com a sua mão, e Deus Pai soprou então o fôlego de vida, o Espírito, para que o homem se tornasse um ser vivente. Então Jesus criou, é Jesus quem sustenta e governa todas as coisas que Ele fez quando chegou a plenitude dos tempos. Tomou sobre si a natureza humana com todas as propriedades essenciais e fraquezas comuns. Então, o que nós acreditamos é que apesar de Jesus ser o Criador, o sustentador de todas as coisas, no tempo devido, Ele tomou sobre si a natureza humana. Ele se encarnou. Ele se encarnou literalmente como a gente. Ele tinha as suas fraquezas comuns e as suas limitações como qualquer humano tem. Então, quando nós falamos lá em Filipenses que Jesus esvaziou a si mesmo, é literalmente essa ideia de que Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas, de repente agora estava encarnado em um corpo físico, assim como o meu e assim como o seu. Jesus não era como talvez a gente imagina, né, e coloca naquelas imagens na parede, quadros, etc. Deus não era possivelmente uma pessoa bonitinha, uma pessoa cheirosa, uma pessoa que fosse limpa o tempo todo, com vestes brancas o tempo todo e com aquele negócio vermelho atravessado do lado. Jesus não era como a gente coloca nessas imagens. Jesus, como homem, era um homem comum, era um judeu comum, era uma pessoa que tinha suas limitações físicas. A Bíblia não apresenta nenhuma doença que Jesus pegou, mas era uma pessoa que sentia sono, era uma pessoa que sentia fraqueza, era uma pessoa que precisava comer, ele precisava comer, ele precisava dormir, ele sentia talvez dor, com certeza dores nos seus pés de andar muito. Então a gente às vezes pensa, né, a gente olha principalmente Marcos, que fala muito sobre a urgência de Jesus de passar noites acordado, orando ao Senhor, e no outro dia, mesmo cansado, curando pessoas. Tudo isso Jesus sentiu na pele porque ele se tornou humano. Mas mesmo se tornando humano, ele não deixou de ser Deus. Então nós acreditamos, né, a fé reformada acredita que Jesus ele é 100% Deus e ele é 100% homem. Então ele não deixou de ser Deus ao se tornar homem, e ele não foi menos homem por ter se tornado
por ser Deus. Não foi menos homem por ser Deus. Ele sempre foi, então, Deus. E quando se encarnou, se tornou, então, homem. Embora sem pecado. Jesus não pecou. Em nada ele pecou. Como que isso é possível? Viver com uma pessoa sem pecado. Mas a realidade é essa. Em nenhum dos seus atos, Jesus pecou. Ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. O Espírito Santo desceu sobre ela e o poder do Altíssimo a envolveu. Ele foi formado de uma mulher da tribo de Judá, descendência de Abraão e Davi, segundo as Escrituras. Então, mais uma prova então que Jesus ele se tornou 100% homem. Ele foi criado, nascido de uma mulher, provavelmente, com certeza, chorou, teve que amamentar, viveu a sua infância, viveu a sua adolescência, mas em nada, absolutamente em nada, Jesus pecou. Então não tem como a gente imaginar o que é um bebê sem pecado. Não dá para a gente pensar nisso. O que é uma criança sem pecado? Que a gente olha para uma criança e já lembra de rebeldia, né? O que é um adolescente sem pecado? É impossível um adolescente não pecar, né? Pelo menos na minha adolescência é bem claro que um adolescente peca, revoltado com a vida e não sei o que e tal. E Jesus não foi nada disso. Ele foi um adolescente sem pecado. Ele foi uma criança sem pecado. Mas ele foi homem. Eu quero dar ênfase então nessa frase depois, que é segundo as Escrituras, e depois ele diz: para que duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas fossem inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. O que essa frase então nos ensina? Nós na teologia a gente chama isso de união hipostática. Eu ouvi falar sobre isso? União hipostática. O que é união hipostática? É uma coisa que ela é tão junta, mas tão junta, que não se separa nunca, mesmo que você quisesse. Então a ideia é que essas duas coisas juntas, quando são unidas, elas não perdem a sua essência. Então, por exemplo, vou colocar aqui quando você mistura um café com leite. Quando você mistura um café com leite, não é uma união hipostática. Por que não é uma união hipostática? Porque quando você mistura o café com leite, ele se torna uma nova coisa. Se torna um café com leite. Por mais que o nome seja café com leite, né? Café separado do leite. Mas imagina que o café com leite tivesse um nome, quando junta ele se torna um outro nome. Então a ideia, vou colocar por exemplo mais fácil, né? Pode ser pingado, né? Lá em São Paulo a gente chama de pingado. Aqui é o café com leite. Mas vamos colocar o leite com Nescau. Então leite com Nescau é o quê? Ou Toddy, né? Alguns gostam de Toddy, prefiro Toddy que Nescau, mas tudo bem. Então vamos discutir sobre isso. Mas quando você junta o leite com o Nescau, o achocolatado, o que acaba acontecendo com ele? Qual que é o nome que a gente dá? Novo nome? A gente chama de Nescau? Não, tá, a gente chama de achocolatado, né? Ou chocolate, né? A gente chama de chocolate. Por quê? Porque juntou o leite com aquilo ali que é o Nescau. E aí a gente coloca um novo nome. Isso não é união hipostática. Por quê? Porque fez uma nova natureza. Não tem como você separar essas duas coisas. O que é uma união hipostática? É uma coisa que é diferente da outra, mas quando se junta, nenhuma das duas perde a sua essência. Nenhuma das duas perde a sua essência. Não é uma nova natureza, mas é uma coisa só. É uma coisa só. Mas não perde a sua essência, não se mistura, mas continua ali preservada a sua essência. Então, quando Jesus, que é Deus,
Jesus é o próprio Deus. Ele se tornou o homem. Quando ele se torna homem, há duas naturezas distintas. Então, o espírito e a carne são duas coisas distintas, mas não perde a sua essência. Não perdeu a sua essência. Porque se perderia a sua essência, a gente poderia pensar assim: Jesus só passou pela tentação porque ele é Deus. Então a gente poderia pensar assim: o fato de Jesus ter ali passado por aquela tentação foi fácil, porque Jesus é Deus, então é fácil ele passar por isso. Não foi nada fácil. Jesus de fato sofreu. Mas Jesus ele conseguiu ali passar os 40 dias em jejum e orando ali ao Senhor no deserto, porque ele é Deus. Se não fosse Deus, ele não conseguiria. Não, ele conseguiu porque ele é homem. Ele passou fome, e muita fome, naqueles 40 dias. Então não é o fato de ele ser Deus que a humanidade deixa de ser importante ali no sofrimento de Cristo Jesus. Mas ao mesmo tempo, Jesus, como homem encarnado, ele teria o poder de fazer aquilo que ele bem quisesse. Então, se Jesus quisesse transportar o seu corpo de um lado para o outro, Jesus quisesse descer da cruz, Jesus quisesse fazer voar, se ele quisesse fazer o que ele quiser com o seu corpo, ele poderia. Por quê? Porque ele é Deus. Mas ele se reservou de fazer essas coisas. Ele se esvaziou. O estilo de se esvaziar é que ele não se considerou o fato de ser Deus. Então ele viveu na terra como um homem. A gente consegue entender isso de forma prática? Não. Isso é um dos grandes mistérios de Deus. Mas a gente tem que entender isso, sobre essa união hipostática, para a gente não menosprezar o sofrimento de Jesus na cruz. Para a gente não simplesmente desvalorizar: Jesus só conseguiu sofrer porque ele é Deus. Não, ele passou por todo o sofrimento. Ele passou por toda a tentação. Jesus, homem, não deixou de ser Deus. Não deixou de ser Deus. Então essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mas um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Existem alguns que pensam assim: não, Jesus não sabia que era Deus. Ele só soube que era Deus depois do batismo ali no Jordão, por meio de João Batista. Não, Jesus sempre soube que era Deus. Desde o início ele sabia que era Deus. Jesus não estava se descobrindo como Deus. Agora estou descobrindo que eu sou Deus. Não, ele sempre soube, porque ele é o próprio Deus. Ok? Alguma pergunta sobre isso? Ou é fácil demais vocês entenderem? Fácil, né, irmão João? Tranquilo, né, irmão João? Oi? É tranquilo, né, entender sobre isso? Não, né? O batismo digamos que Jesus, que o próprio João Batista não queria batizar ele, mas sempre ele dizia para poder dar certo. Justamente. Porque Jesus tem o papel de mim. Ele lavou os pés do sacerdote. Jesus se batizou para ser tudo aprovado. Jesus passou por a morte dele, que se Jesus não tivesse nada feito isso aí, era em vão hoje em dia com o evangelho. Justamente. Jesus tinha que passar por todas essas coisas, mesmo não precisando, né? Muito bom. Uma outra pergunta, irmãos? Senão a gente segue aqui. Quem? Augusto. Toda a questão da união apostática, né? E essa questão na forma humana, na natureza, Deus, Jesus Cristo não teve essa essência, né? Justamente. Mas aqui na dúvida, né? Tipo, você falou, né? Quando ele estava na cruz, né? Ele poderia se libertar, mas não quis, né? Estava se formando. Mas tipo,
esqueceram do lado humano deles. Poderia ser heresia ou algo assim? Eu entendi a última parte. Que é... Seria heresia não acreditar nisso, é isso? Tem alguns que dizem, por exemplo, que Jesus, ele, quando estava morrendo na cruz, não era Jesus ali. E Jesus tinha saído daquele corpo, a divindade tinha saído daquele corpo, e quem morreu ali foi somente o corpo de Jesus. Não, de fato, Jesus morreu. Como Deus, como homem, ele morreu. Jesus poderia ter se liberto ali totalmente. Então, Deus poderia ter simplesmente saído daquela cruz e não entregado a si mesmo para a morte. Só que se Jesus tivesse feito isso, ele não completaria a sua salvação. Não completaria a nossa salvação, né? Então, o que Jesus faz no Getsemane, ao orar a Deus, ele pede, né, passa de mim esse cálice, porque Jesus estava sofrendo, o seu corpo não queria morrer, mas a sua vontade como Deus era de obedecer a Deus Pai e de continuar ali o seu caminho. Então, quando ele fala, né, passa de mim esse cálice, era porque o seu corpo estava sofrendo tanto, mas tanto, que o seu corpo já sabia tudo que ele ia sofrer, toda a ira de Deus que ia sofrer na cruz. Mas o que matou de fato Jesus não foi os pregos, não foi a crucificação. O que de fato matou Jesus foi a ira de Deus caindo sobre Jesus. Então aquela morte de Jesus não é uma morte somente física, mas é uma morte espiritual também. Deus, ele morreu para que pudesse nos salvar. Jesus Cristo morreu na essência ali para que pudesse nos salvar. Então não acreditar na união hipostática de Deus é você menosprezar o sofrimento de Deus. Você fala assim, não, mas Jesus não sofreu tanto assim. Ou não, Jesus não tem o poder também para salvar, porque ele é somente um homem. E se Jesus fosse somente um homem, ele seria apenas um mártir morrendo por nós. Não foi isso. De fato, Jesus, ele é 100% Deus, 100% homem, e morreu na cruz naquele momento. Deu para explicar? Ok? Vamos lá então. Vamos só continuar aqui, que a gente já precisa acabar a nossa EBD. O Senhor Jesus, terceiro ponto. O Senhor Jesus, em sua natureza humana, assim unida à divina na pessoa do Filho, foi santificado e ungido com o Espírito Santo sobremaneira, tendo em si sobre todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, Colossenses 2:3, em quem aprouve Deus em toda a plenitude habitasse, a fim de que, sendo santo, inocente, imaculado, cheio de graça e de verdade, ele pudesse estar plenamente qualificado para exercer o ofício de um mediador e fiador. O que ele diz aqui então? Que a obra da salvação não é somente de Jesus. Não é somente, é claro que é Cristo Jesus quem vem e realiza a sua obra, mas tanto Deus Pai e tanto Deus Espírito estavam ali juntos na missão de Jesus. Então não foi uma conversa assim lá no céu, em que de repente Jesus olhou e falou assim, olha, eu acho que eu vou. Aí teve uma discussão, né? Aí Deus Pai olhou para Jesus, não Jesus, não vai não, tal, não, eu vou, porque eu amo a minha criação, então eu vou. E aí Deus Pai, não faz isso não, e tal, não, tudo bem, vai, eu vou enviar você. E aí o Espírito Santo discutindo, né? Não, será mesmo que você deve ir e tal? Não foi nada disso. Na salvação, nós entendemos que Deus Pai, ele autentica, ou melhor, Deus Pai, ele envia, então ele dá o ofício para que Jesus seja o mediador, e o Espírito Santo autentica, ele confirma que de fato Jesus, ele vai ser aquele que irá salvar. Então Jesus, ele por meio do Espírito e com o envio do Deus Pai, ele é então enviado para ser o nosso Salvador. Se assim não fosse, ele não seria qualificado para exercer o ofício de mediador e do nosso fiador. Então, como diz aqui, este ofício ele não tomou para si por conta própria,
mas foi designado por seu Pai, que colocou todo o poder e julgamento em sua mão e lhe ordenou que os exercesse. Então a participação, Deus Pai tem a participação em enviar Cristo Jesus, e o Espírito tem a participação de autenticar que Cristo Jesus de fato é o Senhor, de fato é Deus, e é o Espírito Santo quem confirma em nosso coração que de fato Jesus, Ele é Deus. Eu vou só terminar então esse quarto ponto, e aí a gente encerra, tá bom, irmãos? Aí depois você pode ler o restante. Os outros pontos, eles são mais uma explicação sobre aquilo que nós já falamos, tá? Então, dos 5 em diante, acho que são 8 pontos, não, são 10. Dos 5 em diante, ele volta para aquilo que ele já tinha falado nos 4 primeiros pontos, e aí depois ele explica mais profundamente. Então, se você quiser ler depois, você pode ler. Quarto ponto, então, para a gente encerrar. Esse ofício o Senhor empreendeu muito voluntariamente, né? As palavrinhas mais difíceis aqui, para que pudesse exercê-lo, foi feito sujeito à lei, que ele cumpriu perfeitamente, e suportou o castigo que nos era devido, que nós deveríamos ter suportado e sofrido. O que então ele diz aqui? Que Jesus, ele foi enviado por Deus para salvar a humanidade, mas isso não foi imposto a ele, mas Jesus foi voluntário. Jesus foi voluntário tanto para vir e para viver, para nascer como homem. Jesus foi voluntário para morrer, para entregar a sua vida. Jesus não se pegou de surpresa, de repente olhou e falou assim: nossa, agora eu preciso morrer pela humanidade. Não, esse sempre foi o planejamento de Deus, desde antes da criação do mundo, desde antes da eternidade. Deus já queria salvar a humanidade, já queria salvar os homens por meio de Cristo Jesus. Jesus não foi obrigado a fazer isso. Jesus, ele foi voluntário. Ele se voluntariou então para morrer na cruz. Ele se voluntariou para cumprir toda a lei. Ele se voluntariou para cumprir toda a lei. E ele foi então aquele que suportou o castigo que nos era devido. Gálatas 3,13, gosto muito desse texto, vou ler aqui, que diz o seguinte, Gálatas 3, versículo 13: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Maldito daquele que for pendurado em um madeiro. Cristo, ele veio de forma voluntária, mesmo sabendo que ele seria maldito por ser pendurado no madeiro. Continuando aqui, então ele foi feito pecado e maldição por nossa causa, suportando as mais cruéis aflições em sua alma e os sofrimentos mais dolorosos em seu corpo. Então, como já falamos, o sofrimento de Cristo Jesus, ele não é apenas um sofrimento, não, Jesus não sofreu tanto porque ele é Deus. Não, ele sofreu tanto em sua alma, as aflições em sua alma, e tanto em seu corpo, como acontece principalmente no Getsemane, na oração, em que ele estava tão angustiado, o seu corpo estava tão angustiado, porque sabia que teria que morrer, sabia que teria que ser maldito, sabia que teria que pagar pelos nossos pecados, que ele chorou e suou sangue. Então é impossível, irmãos, é impossível um humano qualquer ter um sofrimento tão grande quanto Jesus teve em sua alma. Então o sofrimento de Jesus, ao chegar até a cruz, não foi somente físico, mas foi uma angústia interna, uma angústia espiritual, porque a ira de Deus, que é o cálice da ira de Deus, estava sendo derramado sobre Jesus. Toda a ira de Deus
sobre os nossos pecados, estava sendo derramado por Jesus. E Jesus, ele sofre então a crueldade, a aflição em sua alma. O Espírito de Deus sofre, e os sofrimentos mais dolorosos também em seu corpo. Mas ainda assim, o sofrimento físico do corpo de Jesus não se compara ao que Jesus sofreu em sua alma. Não se compara. O próprio Deus Pai abandonou o Deus Filho. É impossível a gente compreender isso. Como que foi esse abandono, sendo que é um Deus só? É impossível nós compreendermos isso. Mas a gente pode aceitar de que Deus, ele sofreu. Então ele foi crucificado e morreu, e ficou em estado de morte, mas o seu corpo não viu corrupção, como diz Atos 13, versículo 37. No terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. 1 Coríntios 15, 3 e 4, deixa isso bem claro. Com o mesmo corpo no qual sofreu. Então, Jesus, ele ressuscitou no mesmo corpo do que ele tinha sofrido, com o qual também subiu aos céus. E lá está a destra do Pai, fazendo intercessão. Então, aonde Jesus está nesse momento? No céu, no trono da direita do trono de Deus, intercedendo por nós. É lá que Jesus está. Com que corpo Jesus está? Com o seu corpo físico, com esse corpo que ele sofreu. Com o corpo que ele sofreu, ele está lá, com as mesmas marcas. E como eu já disse aqui, a coisa mais grandiosa, talvez lá no céu, será que nós veremos Jesus nesse corpo sofrido, nesse corpo cheio de cicatriz, nesse corpo cheio de feridas, curadas obviamente, mas com as marcas ali, com as marcas em suas mãos, com as marcas em seus pés, com a marca no furo da lança aqui do lado, na sua costela. Então nós veremos todo o sofrimento da cruz de Cristo Jesus naquele momento. Então eu almejo por isso, né? Chegarmos ao céu, almejo por isso chegarmos ao céu e vemos esse sofrimento, vemos esse corpo de Jesus ali, mas Jesus 100% homem e também 100% Deus na nossa frente. E veio a ideia de que a mãe de Jesus era a intercessora, também por causa porque a região que isso acontece, ela também se prepara cristã, e ela tem isso. E segundo eles, basta que a passagem pela Jesus e a mãe de Jesus que a lei dele fazer. Aí, por que isso aconteceu então na história? Foi tipo erro humano para desviar a glória de Deus? sim, tem toda uma história por trás, uma história longa por trás, na verdade, que foi mais ou menos no século 3 para o século 4 que Maria começou a ser idolatrada. Foi na verdade uma princesa, uma rainha na verdade, que, resumindo, ela era meio feminista e ela queria colocar Maria como se fosse a mãe de todos, a mãe de Deus. E ela tirou as imagens de Jesus da igreja, que naquela época tinha umas pinturas sobre Jesus que não eram idolatradas. Ela tirou essas pinturas e colocou pinturas de Maria segurando um bebê Jesus. E por que essa mulher fez isso? Justamente para tirar o foco de Cristo. Então, o que essa religião, que a gente já sabe qual é, faz é tirar o foco de Jesus e coloca em Maria.
Então, infelizmente, durante muitos séculos, a igreja cristã, né, começou a idolatrar muito mais a Maria do que adorar ao Senhor Jesus, chamando ela de Mãe de Deus, que é esqueci agora qual que é a frase que eles dizem, mas que Maria é a Mãe de Deus, que o sangue de Maria tem poder porque ela é Mãe de Deus, que Maria não pecou. Tudo isso é para tirar o foco de quem de fato Cristo Jesus é. Mas a própria Maria não se considera como uma deusa, não se considera como alguém mais importante que Jesus. Pelo contrário, ela mesma diz nesse pedido, né, que Maria faz o pedido, né, Senhor Jesus, você pode fazer isso e tal, Jesus pode fazer isso e isso. Maria pede, tudo bem, ela vai falar e pediu para Jesus, mas logo em seguida ela diz: façam o que ele diz. Por quê? Porque é Jesus quem é o mediador, Jesus quem é o Senhor. Só que a gente tem que entender também, irmãos, que Maria demorou muito tempo para poder entender quem Jesus era, quem de fato Jesus era. Não foi assim, Maria logo no começo não acreditava que Jesus era Deus, não acreditava que Jesus era o Salvador. Tanto é que o texto lá de Mateus, ele vai dizendo que Maria foi consentindo isso em seu coração, em sua mente. Ela foi olhando para as coisas que Jesus fazia e foi: poxa, não estou entendendo quem que esse meu filho de fato é. Então Maria nem sabia que era de fato a Mãe de Deus. Ela foi crendo nisso. Tanto que tem uma passagem em Marcos que Maria e os seus filhos, né? Maria e os irmãos de Jesus vão até Jesus para prender Jesus, porque consideravam Jesus como louco. E aí a resposta de Jesus é: quem são a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Os meus irmãos, a minha mãe, meu pai é aquele que me obedece, é aquele que segue os meus mandamentos. Mas Maria no começo nem acreditava que Jesus era Deus, acreditava que Jesus talvez fosse um doido. Durante o tempo foi passando que Jesus é um doido, porque fala umas coisas que não faz nem sentido. Mas infelizmente essa religião passou a acreditar muito mais em Maria do que em Cristo Jesus, perdendo o foco de quem Cristo Jesus ele de fato é. Então Jesus, ele é o próprio Deus, está sentado à direita de Deus, é o mediador entre Deus e os homens. E por fim, nós já passamos nosso tempo aqui, já faz tempo, ele voltará para julgar homens e anjos no fim do mundo. Então Cristo Jesus, ele voltará para julgar, ele voltará para condenar então o mundo. Nós devemos acreditar, irmãos, que Cristo Jesus é Senhor, Cristo Jesus ele é Deus, e que só há salvação em Cristo Jesus. Não há salvação em nenhum santo. A gente não precisa rogar para nenhum outro santo. A gente tem acesso ao Pai, direto ao Pai, por meio de Cristo Jesus. Então, quando a gente ora, a gente pode orar direto para Deus Pai. A gente pode orar direto para o nosso Senhor. Por quê? Porque Cristo Jesus é o mediador. A gente pode acreditar que nós iremos para o céu se acreditarmos que Jesus de fato é Deus. Se nós não acreditarmos que Jesus é Deus, que é o Salvador, não tem como receber então a salvação. Então essa é a verdade então sobre Cristo Jesus, sobre a aliança que Deus faz conosco e sobre Cristo o mediador. Amém, irmãos? Vamos orar, quem já passou o nosso tempo, daqui a pouco precisamos ir para o nosso culto. Vamos orar? Pai querido, obrigado a Deus por essa escola bíblica. É claro que haveria muito mais o que falar sobre Cristo Jesus, muito mais o que discutir, mas é importante que a gente entenda que Cristo Jesus é o nosso Salvador, é o mediador entre Deus e os homens, é aquele que nos salva de nossos pecados, é a completude da aliança do Senhor,
é aquele que cumpre a lei e é aquele que nos salva dos nossos pecados. Ó Pai, que possamos acreditar fielmente nessas verdades. Nos ajude a não nos desviarmos, como muitos se desviaram, de não acreditar que Jesus é 100% Deus, de acreditar que Maria é mais importante do que o próprio Senhor Jesus Cristo, de acreditar em outros mediadores, de acreditar que Jesus é somente um profeta. Nos ajude a crer que Jesus é o próprio Deus, o enviado do Senhor, que veio ao mundo para nos resgatar, nos tirar das trevas e nos trazer para a sua maravilhosa luz. Ó Pai, pedimos que o Senhor nos ajude a crer em Cristo Jesus como nosso único, como nosso suficiente Salvador. É o que oramos, em nome de Cristo. Amém. Amém, irmãos?